Isso Olha, mesmo. Ana Lúcia está perguntando do dia 7 de maio. Olha, 7 de maio, ele tá um trânsito aí muito bom agora para o mês de maio. Eu não sei, ele não tá um trânsito para briga, não. Mais uma vez, se eles estão pensando em fazer manifestação, não vai chegar onde eles queriam, assim como as outras, tá? Escolheram datas erradas, precisa dar uma olhada aí com um astrólogo, alguma coisa, porque a data de 7 de maio, muito ao contrário do que as pessoas pensam, é uma data muito calma, tá? Entendi. Bom, então vamos falar do mês de maio, André? Vamos sim. E lembrar o pessoal, quem não deu like ainda, quase 300 pessoas assistindo, 105 likes. Gente, bate com o dedinho aí na tela para dar o like 2 vezes, papá, tá bom? Então é isso, deixa o like aí quem não deu. Quem já deu, tá tudo certo. Então é isso, Ah, Paula. a Cris, Oi? eu vou fazer da filha da Cris hoje, depois da live. Aliás, não posso atrasar a live, André, que eu tenho brincadeira, gente. Bom, pelo menos ela sabe que eu estou em live, né? É. Vou fazer um resumo do mês de maio, que ela tem umas camadas aí complicadas, tá? Não que vá ser pior do que o mês de abril, que foi um mês tenso, né? Difícil, tivemos perdas, teve essa questão aí do apagão. Para o final de maio também tem uma projeção para que isso aconteça aqui no Brasil. Então vamos ficar de olho, né? Vamos cuidar aí. Quem puder ter gerador seria muito bom, tá? Vai ficar para esse mês os resquícios explosivos do mês de abril, tá? Que é a questão do Plutão. Especialmente até o dia 4, gente. Quem puder dar uma seguradinha, evitar os conflitos aí até o dia 4, seria muito interessante, tá? Logo no dia 2, Vênus e Netuno. Vênus é tipo a fada do amor e do dinheiro. Vai estar em trânsito com Netuno, que é um planeta de confusão. Mas ele vai colocar em destaque o amor universal e pede cuidado com ilusão. Netuno pede, principalmente para quem está querendo um amor, querendo alguma coisa, presta atenção, dá uma investigada. A gente tem internet, a gente consegue tudo hoje da pessoa, né? O que acontece no dia 4 de maio, e isso envolve aí o dia 7 de maio, que o pessoal estava falando, é que Plutão, que é um planeta que ele é geracional, ele é um planeta que fica muitos anos em um signo, muito tempo num ciclo de signo, ele vai ficar retrógrado. O Plutão que a gente está é um Plutão em Aquário, que é pela luta pelas coisas da sociedade. Então, assim, para melhorar o mundo para todo mundo. E esse Plutão, ele vai ficar retrógrado até outubro, e isso vai atrasar o nosso crescimento na humanidade. Entende? Quando ele fica retrógrado, ele literalmente está andando para trás, está indo para outros signos, né? Então, tudo que a gente conseguiu de positividade, de tudo que é para ir para frente, Plutão vai dar uma segurada agora, principalmente quando se trata no coletivo. Por isso que depois que eu fiz o estudo do mês de maio, que eu fiz até um pouquinho antes do tempo, porque eu fiquei curiosa sobre o conclave que a gente vai ter, que vai começar no dia 7. Então, por isso que eu acredito que esse próximo Papa talvez seja conservador ou alguma coisa assim, porque realmente esse Plutão ele dá um atraso nas coisas da sociedade. E todo aquele trabalho bonito que o Francisco fez, talvez não pode não ser uma pessoa ruim, tá? Mas pode ser que seja uma pessoa que dá uma seguradinha e em vez de ir para frente, a gente ainda dá uma segurada aí, tá bom? Então, quem tiver alguma coisa para resolver, gente, se apresse para resolver até sexta-feira, tá? Que é dia útil ainda, né? Porque realmente tudo vai dar uma travada em vários sentidos, tá? Do dia 5 ao dia 7, Mercúrio, que é o planeta da comunicação, vai estar ali junto, fazendo aspectos com Júpiter e Quirón. Então, assim, é um dia bom para reconciliação, para conseguir se entender com as coisas, para curas, para diálogos. Ah, e se tiver a manifestação, legal, não vai ser o que eles queriam, mas pelo menos não vai ser de todo ruim, né? Mas não vai chegar onde queria, porque a comunicação vai estar
remexida, tá? No dia 12 de maio, aí que a gente tem que prestar atenção. A lua cheia, ela vai entrar em Escorpião e ela vai estar fazendo oposição com o planeta que é Urano. Urano, se eu fosse definir, ele é o progresso, meio maluquinho, né? E quando ele entrar aí, ele vai deixar a energia muito forte, meio selvagem, as pessoas fora do comum. É uma lua ruim de todo? Não, não podemos pensar assim, porque o escorpião ele fala de transformação, de renascimento. Então, ele é ideal para rituais, para limpeza. Sabe aquela limpeza que você precisa fazer? Tomar aquele banho de boldo? Tomar aquele banho com água e sal. Aliás, tem uma dica: você vai tomar banho de sal, é uma colherzinha, gente. O sal para a alma ele é muito forte. Dê preferência ao banho de mar, tá? Ou ao banho de anil, mas se limpa, se cuida, toma aquele banho premium, né? Dia 12 é um bom dia para isso, para dar uma limpada nas energias negativas. Ele vai ajudar também. Mas aí ele vai estar forte e vai fazer aspectos difíceis, tá? No dia 18 começa a carregar o clima aí um pouquinho. Mais um pouco, né? Já está meio carregado. Vai muita disputa, competitividade, disputa de poder, mais escândalo com dinheiro, Sol fazendo conjunção com Urano. Conjunção é quando eles estão amiguinhos, mas aí vai estar quadrando Mercúrio e Marte. Então, é um problemão para o coletivo, tá bom? Enfim. Uma das minhas preocupações é mais para o final do mês mesmo, tá? Saturno, que é um planeta que ele é cobrador, que ele é um planeta rigoroso, é um professor bravo que a gente tem. Ele vai entrar em Áries, e aí ele vai falar sobre responsabilidade. Ele vai ficar um bom tempo, Saturno vai ficar um bom tempo em Áries, né? Até mais ou menos uns 2 anos e meio. Então, aí vai ter uma disputa para ver quem manda mais. E a pessoa vai acabar se destacando. Então, nós vamos ver aí coisas que até Deus duvida. Com esse Plutão retrógrado e com Saturno entrando em Áries, nós vamos ver as autoridades batendo mão na mesa, as coisas ficando bem complicadas aí, tá? Então, cuidado, ande pelo caminho certo. O professor, ele não cobra você se você estiver fazendo tudo certinho. Então, vamos aí pelo caminho certo, tá bom? E falando de política, que o pessoal aqui do canal gosta bastante, tem aí bastante disputa judicial, mais investigação aparecendo. A gente já teve aí, né? A pessoa comentou assim, essa fraude do INSS vai respingar nesse governo, sim, porque eles se calaram, né? Começou ali no governo passado, talvez sem conhecimento ou alguma coisa assim. E vai respingar sim nesse governo, deixando ainda mais. O Lula, ele não está bem, tá, gente? Já que a gente está falando de política, ele vai começar a demonstrar aí uma fraqueza ou alguma coisa assim. Eu até vi de fazer o mapa, por exemplo, do Geraldo Alckmin, que pode ser uma coisa que a gente pode deixar para a próxima semana. Acabei não fazendo porque eu fiquei envolvida com os outros casos, né? E o que acontece, André, é que como que eu posso falar? Essa questão vai respingar sim e vai mexer ainda mais com a popularidade do Lula, que é uma preocupação que ele tem muito grande, até porque ano que vem temos eleição, né? Então, vai remexer, vai respingar. Então, eu gostaria, eu vou até fazer para a gente comentar aí. De repente, pelo mapa do Geraldo Alckmin, a gente sabe o que vai acontecer com o Lula, tá? Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer para a próxima semana. Por exemplo, esse Saturno em Áries, ele vai falar, por exemplo, vou dar um exemplo, do Alexandre de Moraes com medidas mais firmes, ainda mais, mostrando poder ainda mais. Porque é a hora que as pessoas que têm um pouco de poder se sobressair.
Então, esse Saturno em Áries, depois vocês vão me falar ali no final do mês, como é que fica. Então, se você tem problema com a autoridade, com receber autoridade, é só o que vai acontecer aí nos próximos 2 anos e meio. Gente autoritária, gente falando alto. Então, é bem complicado, tá? Além de tudo, tem as pressões internas, que é o que Plutão faz aí, tá bom? Pressão interna. A gente talvez nem tenha conhecimento, mas está acontecendo. E mais revelações inesperadas aí do processo de Bolsonaro. Então, vocês se preparem aí, que a gente vai ter muitas revelações aí no mês de maio e vai sobrecair sobre todos eles, tá? A economia com instabilidade muito grande. Eu acredito que era para estar até pior, deve ter alguma coisa acontecendo, porque talvez até por esse escândalo deram uma segurada aí, porque era para a economia estar assim acontecendo ou não estão nos contando, né? Então, das duas, uma, porque tá feia a coisa aí, principalmente nisso. Bom, o apagão que aconteceu, pode acontecer também aí com essa entrada do Saturno em Áries, que vai deixar as coisas muito tensas no céu, tá bom? Instabilidades tecnológicas, elétricas, porque vai ter a conjunção de Mercúrio com Urano que rege essas coisas, tá? Urano que rege a tecnologia, que rege essa questão da energia, tá? Da internet. Qual o meu conselho? Faça backup, tenham pilhas e tenham plano B, porque vai respingar aqui no Brasil, tá? E é mais para o final do mês mesmo, tá? Então, no mais é isso. As finanças, aí eu vou falar os signos que vão se dar bem aí esse mês, tá bom? Alguma pergunta sobre esse mês ainda, André? Antes de eu falar Ô, isso? Paula, e coisas assim, tragédias coletivas, né? Quando a gente está tendo muito, né? Quando não é com avião, é com ônibus, é com barco, parece que todos os meios de transporte tá tendo, né? Ontem parece que foi um ônibus. Você vê isso ainda em maio acontecendo assim com frequência? Sim. Enquanto Urano tiver com esse aspecto com Algol, que é essa estrela cortadora de cabeças, a gente vai ter, tá? Eu só quero tranquilizar as pessoas por conta do que aconteceu, foi no começo do ano passado, de maio, né? O que aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente tem essa probabilidade a hora que a lua cheia entrar em Escorpião, que remexe as águas, tá? Essa lua cheia vai ser muito forte, a gente vai ver, muita maré subindo, ela vai ser muito forte. Mas assim, gente, nada aqui no Brasil vai chegar perto do que aconteceu, daquela confusão. Mas a gente precisa ficar atento, principalmente no final do mês, porque se der o desespero nas pessoas, como que eu posso falar? Der desespero, as pessoas começarem aí atropelamento, a gente vai precisar de muita calma nesse mês, principalmente no final do mês, tá? Então, mas assim, não tem, André, tragédia. Para o Brasil, não. Para o mundo tem, com certeza, né? Eu acabei focando mais aqui no Brasil, mas tem sim tragédias acontecendo aí para o mundo inteiro por conta de Urano. Algol está encostando no Urano, que é o cortador de cabeças, né? Caput Algol, que chama essa estrela. Quem quiser pesquisar vai saber o peso que ela tem e ela está encostando aí nesse lugar. Então, a gente vai ter fenômenos na natureza, vamos ter muitos, mas aqui no Brasil, em especial, com águas ali a partir do dia 12. Então, Hum. né? Tá. Mais nada, gente, nada parecido. Vamos fazer nossas orações, vamos tentar se livrar disso, porque realmente o clima está pesando, essa transição do mês de maio aí pesada também, e, e é isso. Vai aumentar aí a questão de responsabilidades, os compromissos assumidos, eles vão começar a ter peso, vai ter cobrança mesmo, sabe? Você fez isso? Então isso vai acontecer. E, inclusive, a natureza, né, gente? A natureza não falha. Ela cobra. Você não cuida do meio É. ambiente, a natureza cobra, tá? Uhum. E, no mais, é isso. Avião.
Pode acontecer também. Urano rege aviação também. E a Caput ao Gol, ela tá chegando, gente. Ela tá encostando ali em Urano. Então, vai ter acidente, sim. Vai ser muito no coletivo? Espero que não, mas pode atingir o coletivo. O coletivo está muito em alta. O Plutão em Aquário fala do coletivo, vai ficar retrógrado. Então, olha quanta coisa, André, vai, né, É, é acontecer. isso mesmo. Ai, desculpa. Ô, Paula, e questão de mortes, assim, de pessoas públicas, gente conhecida, vamos ter, assim, em maio, assim? Olha, não tem, assim, tem mais agora para o começo de maio, final do mês. Pode ser que ainda aconteça uma questão de liderança mesmo, tá? Porque Marte está em Leão. Então, assim, geralmente quando Marte está em Leão, pode, sabe, por exemplo, uma celebridade muito conhecida. Então, assim, e vem no susto, tá? Não Marte em Leão fala sobre isso, fala sobre celebridades, essas coisas. Uhum. Entendi. Tá bom. E então você ia falar dos signos que vai ter prosperidade, é isso, no mês de maio? Assim, eu tentei separar para as pessoas saberem, né? Então, para o mês de maio, um guia rápido aí para vocês, tá bom? Quem vai se dar bem nas finanças? Áries, Leão, Gêmeos e Sagitário. Indo muito bem aí nas finanças, boas chances de novos contratos, novas parcerias, tá bom? Que signos vão ter que ter cuidado redobrado? Infelizmente, touro, mesmo sabendo que o sol está em touro, que era para o taurino estar brilhando, vai ter que tomar cuidado, taurino, tá bom? Tá em instabilidade, gastos inesperados, tem que fazer aí revisão dos investimentos que tem feito, tudo pode atrasar um pouquinho aí para o taurino, tá bom? Os signos que vão ficar ali, tá tudo bem, vai ficar ali no neutro, é Virgem, Câncer e Capricórnio. Então, é um mês de Uhum. estabilidade, sem grandes saltos, mas é um mês de estabilidade, tá bom? Para quem quer retornar à educação, aí, Gêmeos, Libra e Peixes. Bora lá. Para trabalho, quem vai estar aí para a questão boa chance de progresso no trabalho? Áries, Capricórnio e Leão. Os desmotivados do mês, Touro e Sagitário. Sagitário também está para baixo também, tá bom? Quem tem que tomar cuidado com conflito mal entendido? Virgem, Escorpião e Peixes. Cuidado com a língua esse mês, tá bom? Quem vai casar, André? Quer saber quem vai casar esse mês? Sim, fala. Os casantes aí são Leão, Libra, Gêmeos e Peixe, aí recebendo uma nova chance aí, ou pedido de casamento, tá bom? Para saúde, quem que vai ter que olhar a saúde? Câncer, Virgem, Capricórnio, tá bom? Esse mês é um mês que ele é regido pelo anjo Camael, que é um regente de Marte. Ele fala sobre força, justiça e coragem. Por isso que eu falo, gente, quem tiver direitinho, vai continuar direitinho, não vai ser cobrado, não vai ter problema, tá bom? Ele protege quem é justo, quem estiver fazendo coisa errada, repense seu jeito, seu método de fazer as coisas, ele vai te proteger, tá? É o anjo Camael, tá? O ritual aí para o mês, para o dia 12 em especial, pode ser no dia 11 também, que já vai estar com a energia da lua cheia, tá bom? Para limpeza, arruda com alecrim. Ótimo, perfeito. Para ter aí o final de mês que vai ser tão difícil protegido, tá bom? Bom, o mês de maio é isso. Eu peço que o pessoal se cuide, vamos fazer bastante oração. Ainda bem, assim, para o Brasil não está tão ruim, pelo menos essas questões, principalmente questão econômica. Na verdade, não é que tá bom, tá? Vou falar a verdade. A questão econômica, ela pode estar maquiada. Então, cuidado com o seu dinheiro, cuidado com a forma que você gasta, reveja a forma que você gasta seu dinheiro, tá? Porque realmente a gente pode estar sendo maquiado, assim como a gente viu ali do INSS, né? Tem gente que não percebe quanto que está tirando, quanto, né? Às vezes, é pouquinho, às vezes já costumou tanto tempo ter descontos, né? Porque quando a gente trabalha, recebe olerite, tá lá aquele monte de coisa, a gente sabe nem o que é.
né? A pessoa também deixa para lá, mas assim, de pouquinho em pouquinho, ó, a galinha enche o papo, né? Tava andando lá de Ferrari, carro que eu nunca vi na vida. Então, gente, olhe, cuide, veja, reveja, olhe lá se não está tendo gasto desnecessário, veja se vale a pena pagar aquela TV que você não assiste, reveja tudo isso que vai dar tudo certo aí para o mês de maio, tá bom? Tá E bom. alguma pergunta, André? Não, acho que é isso, né? Tudo você falou aí um É, pouquinho de maio. mudei um pouquinho o jeito, né, de falar como ficam os signos, porque eu acho que fica muito confuso falar os dois signos aí, mas eu acho que vai ajudar bastante gente, tá bom? Tá bom. O Alexandre de Moraes. Vamos falar do Alexandre de Moraes aí, que é uma pessoa, né, gente, vamos falar a verdade, muito autoritário, ele é muito autoritário, né? Talvez para o que ele faz seja preciso, né, ter essa autoridade, senão as pessoas vão cair em cima. Ele é um sagitariano, provavelmente com ascendente em Sagitário, então tem uma ligação muito forte com o direito, com a justiça, com essa questão. A gente já fez o mapa do Alexandre, né? Eu já fiz os cálculos, tem esse mapa aqui, só dá uma pesquisada aí no canal do André que tem, tá? Mas a partir desse mês, ele vai estar com uma postura ainda mais reativa. Porque, assim, até então as pessoas falavam dele, né? E ele nem respondia. E agora ele vai começar a responder por conta de Marte em Leão, né? Marte é o deus da guerra. Quando ele está em Leão, ele quer mostrar a autoridade dele, né? Então, Marte vai entrar aí nessa questão para ele e ele vai mudar bastante o tom. Já quem acha ele autoritário vai se surpreender. A hora que Saturno entrar em Áries, então, se prepare. Uau. É. E esse Marte faz com que, né, o Leão ele é regido pelo Sol, então vai querer reconhecimento, vai querer ser visto, vai que eu faço isso porque eu sou assim, então ele vai exigir esse reconhecimento. Então a gente vai ver aí outra face aí do Alexandre de Moraes. Com as questões retrógradas, o que acontece? Ele está agindo por debaixo do pano. A gente sabe que na justiça tem muito disso, né, André? De fazer as coisas e depois mostrar, aparecer. Então, vocês se preparam aí que esse mês vamos ter aí algumas surpresas com a questão dele. Quando eu fiz o mapa dele, e eu acho que eu fiz a Revolução também, que eu lembro nitidamente disso, eu vejo ele com um problema de saúde muito forte. Se não é ele, é com a mulher dele, é com alguém muito próximo. Então, assim, e é uma coisa que desestabiliza, inclusive, a família. Então, assim, pode ser que ele já esteja, não esteja sabendo, né? Porque, assim, vamos falar a verdade, homens, às vezes eles são negligentes com a saúde, né? Então, assim, homens em geral, né? Tem homens que é muito cuidadoso com a saúde, mas homens em geral eles são. E às vezes ele pode até estar negligenciando, muito focado em trabalhar, em conseguir as coisas, e está negligenciando essa parte. Então, ou receber. Então, assim, eu já tinha visto isso, que tem essa questão aí que pode remexer um pouco a família, né? Quando uma pessoa está doente, remexe tudo, e principalmente no trabalho, tá? Pode ser que apareça essa questão de saúde ali perto de setembro, tá? Então, ele tá com a saúde física ainda em ordem, mas a partir de setembro ele levar um susto aí e acontecer. Gente, eu faço mapa, tá? Eu queria deixar claro, não estou desejando mal, não estou desejando nada. É o que aparece no mapa dele, tá? Aliás, assim, eu não tenho, eu acho que ele é um ministro, que ele faz o trabalho dele. Se tá bom, se não tá, eu posso até julgar como Paula, mas como astróloga eu tenho que ler o que está aqui, tá bom? O que foi feito nos cálculos. Então, eu não tenho posicionamento político, quero deixar isso claro. É um ano que ele entrou no aniversário. Quando a gente olha o ano, a gente olha a partir do aniversário. Então, dia 13
de dezembro. Então, é um ano que ele está muito focado no trabalho. E isso que pode atrapalhar na questão da saúde, que aí deixa de lado, né? Começa a deixar de lado. Mas ele está com eficiência, ele está trabalhando que pode dar uma sobrecarga, principalmente de pressão, pressão alta e essas coisas, tá? Mas ele quer correr contra o tempo para resolver as coisas logo, porque provavelmente ele já deve estar sentindo que tem alguma coisa para acontecer com ele, tá? Isso, às vezes, a pessoa pressente, tá bom? Bom, ele está com a Lua transitando em Touro na casa 11, então, assim, ele está com foco no social, no olhar as pessoas como um todo, tá? Tem uma preocupação, inclusive com a popularidade dele. Isso que me estranhou um pouco, porque até então eu nunca tinha visto no mapa ele ter interesse em ser político, alguma coisa assim. E geralmente quem se preocupa com a popularidade é político, né? Um ministro ele não precisa É. se preocupar. E aqui aparece ele se preocupando muito na parte bem conservadora, na parte de valor, de tradição, ele está muito preocupado com o que vão fazer com o nome dele, porque o nome dele vai estar em pauta. A hora que Júpiter ficar retrógrado em Gêmeos, vai pegar ele na casa 12, que fala dos inimigos. A casa 12, gente, fala dos inimigos ocultos. Você quer saber se você tem, você não tem? Olha lá na sua casa 12, o que tem lá? Tem Netuno na casa 12? Gente, vocês têm inimigos ocultos, tem gente fazendo coisa pelas suas costas. Ai, Paula, não sei olhar, vem fazer o mapa comigo que eu olho para você. E ele vai estar com Júpiter aí transitando aí nessa casa 12. Então, assim, ele está sujeito aí a. E eu vou falar uma coisa: pode ser gente que trabalha com ele, gente de dentro do STF, querendo puxar o tapete, porque a gente vai começar aí, quando Saturno entrar em Áries, guerra de poder, tá bom? Então, vamos ver quem manda mais aqui? Vamos ver quem pode Uhum. mais? E a gente vai ver muito disso. Marte em Leão, Saturno entrando em Áries, e vai ficar aí dois anos, 2 belos e meios anos. A gente vendo essa disputa que enche um pouco, atrapalha o nosso crescimento aí, né, gente? Não é poder, tem que pensar no coletivo, pensar no todo mundo, pensar em melhorar, não ficar querendo ver o próprio ego, quem manda mais, tá difícil aqui no Brasil essa questão, né? E Netuno vai transitar também na casa 10, que deixa a imagem da pessoa um pouco nebulosa. Então, ele vai querer afirmar essa questão. Então, que isso pode significar, Paula? Ele dá uma sentença ou alguma coisa ser super mal interpretado e, e pegar. E pegar ele aí, a fake news, pegar ele, e ele tem que ficar provando uma coisa que é mentira, entendeu? Então, tem aí acontecendo algumas coisas. Urano, que é um planeta de revolução, vai passar na casa 11 dele. Então, a gente vai ver, por exemplo, alianças políticas inesperadas. Ué, ele não estava ali contra a turma do Bolsonaro, de repente estão todo mundo junto, ele está preocupado com a popularidade, de repente ele está mudando aí a ideia, querendo mudar o rumo de alguma coisa, né? Então, gente, o que está acontecendo no chat? Não vamos brigar. A gente está precisando de paz e amor. É normal isso, gente. Vocês têm que aprender a se respeitar. Quem é da esquerda, quem é da direita, e conviver com as diferenças. Toda live que é política é assim. Eu E tô se não vendo. fosse o diferente, né, André? Esses dias às vezes eu fico muito reflexiva. Eu estava assistindo um programa que estava passando, nem lembro qual era, tá? Nem me pergunte, porque eu não lembro, porque eu fico sapeando com a televisão. Aí eu nem sei. E estava passando aquelas obras megalomaníacas, aquelas coisas gigantes, prédio de 200 andares e não sei o que. Eu falei, nossa, ainda bem que tem gente assim, porque se fosse depender de mim, uma casa não ia sair do palitinho no papel, porque eu não sei fazer nada. Eu falei, ainda bem, assim, às vezes a gente tem que ter esse equilíbrio, né, de ter um pouco de tudo, para a gente saber o que a gente quer e às vezes as coisas ruins para a gente saber o que a gente não quer, né? Então, assim, É, vamos respeitar, eu acho que o respeito
o respeito, ele ainda fala mais alto. Eu acho que Uhum. você respeitar o posicionamento do outro, mesmo que for um posicionamento burro, tem que respeitar, gente, não tem Sim, é jeito. o que a pessoa escolheu, né? Quem vai ter as consequências vai ser ela. Então, a gente tem que Exatamente, saber conviver com as diferenças, diferença de com certeza. religião, diferença de ideologia, lado político, né? A gente tem que saber conviver, né? Não é porque você tem um lado político diferente do meu que eu não quero nem, não vou nem fazer live com você, Paula, porque você tem um lado diferente. Isso aí não importa, né? Importa o que você tem para É, passar, né? o que fala mais alto, né, André, é o respeito. Se você tiver respeito, você não precisa de mais nada, só respeita, tá ótimo. Sim, e não impor, jamais impõe a gente. Cada um tem a liberdade de escolher, né? E quem vai se Porque dar mal é a assim, pessoa diante das suas escolhas, mas cada um eu, escolhe o que quer, né? eu já percebi uma coisa, principalmente a Hum, gente viu muito na a hora que aconteceu a divisão, né? Do país, a divisão do mundo, o mundo inteiro tá dual, né? Tá muito, sempre foi, mas parece que agora tá mais. E, e eu percebi uma coisa: a gente não muda o voto de ninguém, tá? A pessoa não muda o voto. A pessoa, você pode pôr as suas ideias, mas a pessoa não muda o voto. Então, deixe a pessoa pensar por si só, não tem problema, só respeitar, tá tudo bem. Plutão vai passar aí do Alexandre, voltar para o Alexandre. Ele vai passar na casa 8 e 9, exatamente ao grau zero, que vai transformar a vida dele, os temas jurídicos e as crises. Então, gente, eu sinto que tem alguma coisa para acontecer com ele, pelo mapa, que é assim, digamos, é uma coisa que é inerente à vontade dele. Ele não vai conseguir. Uma doença você consegue mudar? Consegue, né? Um problema de saúde dentro da família? Não consegue. Então, assim, alguma coisa que vai revirar isso, principalmente uma fake news que está marcada aqui, que ele vai querer reforçar a questão dele com o mundo, tá? Agora, para maio, com as potenciais crises econômicas que estão maquiadas, tá? Ele vai precisar já começar a defesa da reputação pessoal. Então, já começa já agora nesse mês, tá? E como o Plutão dele está passando por uma casa que vai causar uma tensão e ele vai bater na tecla da justiça digital. hum, Então, ele vai cair em cima dessa regulação das redes, que agora acho que mudou de nome, alguma coisa, e isso já tem uma previsão para acontecer agora em maio, tá? A questão das mentiras, das fake news, elas acontecem mais ou menos em junho, que vai dar uma tensão emocional, uma sobrecarga mental, uma preocupação que ele nunca teve antes, tá? Ou vazar alguma coisa da família, ele está muito preocupado, e é essa questão. E, gente, por que eu acho que é relacionado à saúde, tá? Porque o sol dele está na casa 6, que fala sobre a saúde. Para ele, até pode indicar uma saúde boa, mas fala que é o tema do ano, entende? Então, por mais que ele está preocupado aí com a justiça, com o trabalho, né? A casa 6 fala de trabalho do dia a dia, fala do tema da saúde. Então, é isso que aparece aqui. E provavelmente ali para julho é essa tensão, e é relacionado à família, tá? Em agosto, Urano vai fazer um aspecto na Lua que vai trazer uma mudança para o coletivo no Brasil. E isso, aparentemente, para mim, vai ter um racha, a polarização ela está grande, e a gente vai ter uma polarização maior ainda. E isso fala de um racha dentro do STF, tá? Então, e isso envolve ele. Eu tive que fazer o uhum. mapa do Brasil junto com o dele. E esse racha, gente, quando tem racha, um monte de gente poderosa brigando, a gente É, vê, vai dar ruim, tá? sai de Então, baixo. sai de baixo, gente. É um querendo provar que é mais que o outro, tá? E ele vai em setembro, que é a chave aí, ele vai ter que fazer uma defesa muito grande a respeito dele. Por quê, gente? O que pode acontecer? Vazar alguma coisa de que ele não está agindo da forma certa, apesar dele ser muito correto, ele tá, e recebi aí um WhatsApp aí de uma pessoa grande,
Falar, ó, isso não pode, pela justiça, isso não pode acontecer, você está tendo contato aí com o juiz, está tendo contato. Então, assim, alguma coisa nesse sentido, tá, gente? Eu não posso falar, porque sou super leiga no assunto, tá? Então, assim, até o final do ano aí coisas pesadas acontecendo com o Alexandre, mas o mês de tensão e dos fechamentos de ciclo para ele, vai acontecer em novembro com uma oposição do Sol com a Lua que vai indicar um isolamento e um afastamento de Alexandre do trabalho e das funções públicas. Vai ser involuntário. Ele vai ter que sair ou sai antes, né, para tá aqui tudo bem, vou dar uma saída, mas tem esse recolhimento dele aí, esse fim de ciclo aí que acontece mais ou menos no mês de novembro. Eu fiz esses cálculos meio parecido, tá? Com o que eu fiz do Papa, que eu falei que até setembro ele entregaria aí o papado, ou ele aconteceria o pior. Então, eu fiz com o mesmo cálculo, que são as progressões, que é uma questão que o astrólogo que faz é um pouco mais complicado. E aí eu vi essas progressões mês a mês, e eu vi que novembro vai ser o fechamento de ciclo aí para ele, ou um afastamento voluntário, né? Que ele vai falar, ó, gente, não consigo ficar mais, ou involuntário mesmo. Então, ele vai ter esse afastamento de qualquer jeito, né? Não ser que aconteça um milagre aí. Ao contrário de, por exemplo, políticos, alguns políticos que a gente sabe que tem proteção espiritual muito grande, não é o caso do Alexandre. Então, assim, se ele não tiver, eu acredito, não deve ser muito religioso, não acredito nisso, mas ele vai ter um reposicionamento aí a partir de novembro. Acho que por isso que essa preocupação, talvez ele saia de cena do STF e ele queira entrar em outro lugar. Ele provavelmente vai cair do cavalo. Não é a área dele, né? Então, Então, é, entendi. e é isso. Que é o que Tá. mais, né? Em dezembro vem o cansaço físico, o cansaço emocional. Não tem Cristo que aguente, né? O cara pode ser até muito forte, mas é muito difícil aguentar tanta pressão assim, né? O mundo batendo de frente com ele, né? Enfim, chega uma hora que o negócio explode, né? Agora, já também para o mês de maio, tá? Que eu acabei deixando passar, tem uma questão aqui que ele vai ser cobrado aí até o final do mês, tá? Que ele vai ser cobrado por autoridades de fora, né? Tá. É uma questão, deixa eu só olhar aqui quando que era, que agora deu um branco. Conflitos, vai ser agora mesmo, né? Enquanto Marte estiver em Leão, essa mudança de tom aí vai acender aí outros países, tá? Os Estados Unidos, não é, gente, é outro país. Outro Eu não país, consegui, então. eu teria que fazer a astrocartografia, mas assim, provavelmente não é os Estados Unidos, não, mas ele vai ter uma relevância aí, Diogo. O que é isso? Não é assim que funciona, não, né? Não, gente, que matar, pelo amor de Deus, que é isso? Não, não É. vamos desejar isso, não, gente. Isso é. Não, mas ele tá em algumas questões em pautas. É assim, da saúde, ele tá um pouco protegido, mas ainda acho que envolve alguém da família. Provavelmente, tá? Pela configuração da revolução dele, que tá com Plutão fazendo conjunção com Vênus na casa 7, pode ser que seja a esposa, que não esteja bem. E aí, a pessoa tá lá, tá plena, trabalhando. Você sabe que uma pessoa que você ama tá acontecendo alguma coisa, cai a vibração, né? Sim, Então, mais é ou isso menos mesmo. isso, tá? Ele vai ter aí uma queda de vibração, a gente vai ver mais em novembro, com esse racha, com esse monte de coisa acontecendo aí, provavelmente. Está acontecendo já, né? Eu acredito que já está, até começou, mas está embaixo do pano ainda. Chega uma hora que todo mundo fica sabendo, né? O negócio vaza, é divulgado, né? Exatamente, André. É isso mesmo. É isso. Alguma pergunta? Não, acho que basicamente tudo você falou, né? Um pouquinho Consegui sobre falar ele. tudo, né?
É, Exatamente. Ah, tem mais uma, né? Que aí foi da Revolução. Esse Marte dele, que tá tão falado aí, né? Ele tá na casa um que fala da nossa autoimagem, a hora que a gente se apresenta para o mundo. Quando Marte está na casa um, além de tudo, a gente fica mal-humorado, a gente fica com a língua afiada, a gente fica zero paciência. Então, é isso, a gente está vendo aí, e ele tá mesmo, né? Às vezes eu olho assim, parece que ele até mudou o rosto, parece que ele tá mais nervoso, parece que tá com mais sangue no olho, parece que ele quer ver as coisas acontecendo. Eu vi essa semana aí que ele ficou lá, né, de butuca, esperando o Bolsonaro dar uma mijadinha fora do pinico ali, ele já, opa, vamos lá. Então, Ou, assim, é, ele tá sempre atento, né? Assim, ele está sempre atento, é, então, é, ele tá é, sempre atento. Parece que ele não dorme, né? Tá sempre enxergando a coisa. e Ô, ele está Paula, passando. tem um boato na internet, né, que ele não está mais vivo, né? Um clone que está no lugar dele, um sósia, de que ele diz que ele morreu há muito tempo. O Mas de mapa novo aponta esse isso, que ele morreu? assunto, não, ele está muito vivo, viu? Ele está bem Ah, tá. da Silva. Não, gente, para com isso. Isso é. Ai, Fake news. É só boato de internet, então. só boato de internet. Gente, as pessoas elas querem explicação para tudo, né? Elas Sim, querem é. explicação, nem que for uma coisa assim, viajar, vamos. Ai, gente, esquece isso, não faz sentido. Por que colocar outra pessoa lá? Eu vi a questão da semana passada do Papa, que sentido faz colocar outro Papa no lugar? Assim, alguma oposição querer colocar. Não faz sentido. Gente, senso crítico. Coloca na pauta de vocês aí, não faz sentido. Se ele, eu poderia dar ele como morto, colocar outra votação, colocar, por que eu vou colocar ele vivo? Não, ele está morto, vamos, segue aqui, porque não dá para entender, né, essas coisas. E agora também, né, que eu estava vendo, isso aconteceu, vai começar a surgir aí, gente, até fica de olho, gente falando de OVNI, que desligou a energia na Europa, vai aparecer isso. Ah, vai sobrar para Porque eles. vai sobrar para eles. Eu tenho um posicionamento sobre isso, eu não sei se isso vem de fora, às vezes eu acho que OVNIs, extraterrestres, essas coisas vêm daqui mesmo, sabe? De lugares que a gente não conhece. Mas que vai de vir fake news até dia 4 de maio, vai, não é brincadeira, não, tá? O Papa estava bem vivo. Deixa eu ver o que o pessoal então, gente, ai, que é isso. Vamos lá, então, André, isso. é, Vamos aí, mais oração ainda para esse mês de maio, né? Ai, não vejo a hora, É, André, de vir aqui e falar: André, esse mês vai ser maravilhoso, vai estar todo mundo bem, com o bolso cheio de grana, é tudo. Ai, mas, tomara. gente, tá difícil. Pode Difícil, falar. né? Tá difícil. Cada mês pior que um mês pior que o outro, né? Ao invés de Tá melhorar. difícil. É isso mesmo. Ô, Paula, Ou, quer deixar seus contatos, falar do seu quero. mapa? Pode falar. Houve, né, algumas mudanças aí. A gente, eu acabei mudando algumas coisas porque assim, eu sou alquimista. Tive que deixar na gaveta, André, porque é um trabalho que ele tem um tratamento. Eu não estou conseguindo fazer esse tratamento para as pessoas, então eu decidi essa semana ficar só com astrologia no momento, tá? Eu tenho os alquimistas de coração, as pessoas que trabalhavam comigo, para indicar, quem quiser ainda. Então, eu tive que mudar, né? Meu nome aí. Então, eu coloquei esse nome ligado à Lua maravilhoso, e eu vou seguir agora, a partir de agora, Paula, a Paula mesmo, só que é com a Lunique Astrologia, tá bom? Então, quem quiser me procurar, tem o meu canal, tem o meu WhatsApp, é mais fácil, é Lunique com Semudo, de lua mesmo, Lunique, Fácil, tá? né? Então, vocês me encontram aí, e
Mapa astral, preço ainda super acessível, gente. A gente parcela, posso parcelar para vocês, tá bom? O atendimento super exclusivo, mapa feito para você. Não é um PDF, tudo escrito de qualquer jeito. Tem uma harmonização, tem uma conversa. Nós conseguimos tirar as dúvidas. A gente consegue ver, por exemplo, essa semana eu atendi um moço. Qual país que ele pode se dar bem aí, a gente consegue fazer, ver qual que é o lugar melhor, o que que muda aí, dá para ver muita coisa. A revolução solar, para saber como que vai ser seu ano, como fica mês a mês, o que que você deve se prevenir, cuidar da sua saúde. O mapa natal vai falar muita coisa, então vem aqui, vem fazer comigo. Temos horário, agora o mês de maio está um pouco mais tranquilo, vamos marcando aí, tá? Alguns dias eu atendo à noite, que é para ajudar o pessoal que trabalha aí de dia, tá bom? Uhum. Então, tem alguns dias da semana que eu atendo à noite. Tem alguns domingos que eu atendo no final da tarde também para o pessoal que mora fora, que tem problema com fuso, tá bom? E é isso, gente. Estou à disposição para tirar essas dúvidas. A live ficou um pouquinho comprida, mas era necessário, tá bom? Vamos manter as nossas orações aí. E muita força, muita luz aí para todo mundo. Isso mesmo. Então, o contato da Paula está aparecendo aqui embaixo, está fixado, fica sempre fixado embaixo do vídeo. O WhatsApp dela para fazer uma astral, informações, o Instagram também, Lunique Astrologia, né, Paula? É o teu Instagram agora, né? Isso, Lunique Astrologia. Estou lá, me chama, tem os links lá para quem quiser me chamar no WhatsApp, o número bem mais fácil também, tá? Uhum. 1999-282-9001. Entre em contato, estou aguardando vocês, tá bom? Tá bom. E também vou falar do grupo, gente. Tem um grupo no Isso. WhatsApp que eu criei, tá? Porque na maior parte das vezes o YouTube ele não notifica que a gente entrou ao vivo na hora da live. E às vezes as pessoas não ficam nem sabendo que tá tendo live. Então, eu criei um grupo no WhatsApp, tá? Para avisar o horário que vai ter live, com quem vai ter a live, colocar o vídeo lá. Então, você que quer fazer parte do grupo, já tem bastante gente. Só clicar nesse link aí que tá nos comentários, esse azulzinho, você cai lá no grupo. Não conseguiu entrar por esse link, me chama que eu te mando o link, te coloco lá no grupo, tá? Para ficar por dentro do horário das lives, é um grupo fechado só para recados de live, tá bom? Então, E é super bom porque o André às vezes precisa mudar o horário de live. A gente está aqui toda é, terça-feira às 2 da tarde, mas aí se precisar mudar, ele avisa lá, ou se ele entrar de repente, ele avisa também. isso mesmo. Então, tá aí o link do grupo. Então, é isso. Obrigado, Paula. Obrigado a todo mundo que Eu assistiu. acredito. E na Muito terça que vem a obrigada. gente volta. E dá like, Até. gente. Tchau, E deixa o tchau. like. Até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado a todos.